E eu estou muito feliz por estar aqui. E vou dizer por quê. Claro que é a primeira vez que eu venho no novo tempo da igreja, né? Então isso por si só é um motivo de satisfação, com certeza. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos, que é algo que eu costumo dizer lá no Colégio Batista, já que lá, né, Socorro? Eu estou trabalhando ali já há 35 anos. Não é pouco tempo, irmãos. E tem uma coisa que eu gosto muito de ver no meu dia a dia. Às vezes, eu chego lá, ando pela escola, e de repente eu vou contemplando aqueles rostos com os quais eu me habituei a conviver. Quando eu vejo isso, eu sinto que o mundo está tendo o seu curso normal, que a vida está tendo a sua sequência natural. Esse sentimento eu estou experimentando hoje aqui. Aí eu chego aqui na igreja e vou vendo tantos rostos que me apontam para tantas histórias, tantos sentimentos, tantos afetos. E aí, lá no meu íntimo eu penso, puxa vida, glória a Deus, a vida continua, as coisas estão tendo seu curso, que bom é poder estar vivo e conviver com os irmãos. Tanta gente aqui, irmãos, que me remete a tantas histórias, e eu fico muito feliz. Eu gostaria, nesse momento de reflexão, especialmente aproveitando que a igreja, através das crianças, está dando assim a partida nas comemorações do Natal, eu gostaria de compartilhar com os irmãos 2 textos da Bíblia que eu tenho certeza absoluta os irmãos conhecem muito bem. O primeiro deles é o Salmo 40, os primeiros versos. E eu vou pedir aos irmãos para recitar esse texto, porque é um texto que eu tenho certeza está escrito no coração dos irmãos, mas está escrito no meu também. É o Salmo 40, os 3 primeiros versos. E depois, um outro que os irmãos todos aqui, tenho certeza absoluta, sabem de qual é salteado, que é João, capítulo 1, verso 1. Então, primeiro, o texto do salmista. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos e colocou na minha boca um novo cântico. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e confiarão e temerão ao Senhor. Então esse é o texto. E o outro texto que os irmãos, já que os irmãos fizeram esse exercício de falar junto comigo e me ajudaram aqui, puxando o fio das minhas memórias, o outro, João 1, verso 1, os irmãos naturalmente sabem todos de cor. Então vamos lá? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então esses 2 versos. E eu quero dizer uma coisa aos irmãos. Ouvir as crianças cantar esses belíssimos cantos de Natal, isso reforçou em mim a ideia de começar essa reflexão. Com o Salmo 40. Porque o Salmo 40 nos faz pensar que o nosso Deus é um Deus extremamente comunicativo. E todo esforço divino, ao longo da história, foi sempre esforço de estabelecer ponto de contato com a humanidade inteira. Isso é indiscutível. Isso é, irmãos, indiscutível. Quando Deus fez o mundo, uma das coisas que Ele fez o mundo como um ato comunicativo. Se os irmãos se lembrarem bem, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E disse Deus, aí eu gostaria, eu estou só pedindo aos irmãos para imaginarem comigo esse texto que eu estou recitando aqui, como se fosse
uma página gigante bem aqui na nossa frente. Nessa partezinha do texto, e disse Deus, eu convidaria os irmãos para passarem o lápis embaixo, sublinhar o texto, e disse Deus, fala divino, dizer divino, ato comunicativo, e disse Deus, haja luz. Os irmãos sabem, naquele momento primitivo era o caos absoluto. Aliás, irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos naturalmente sabem muito bem. Uma das coisas que trazem grande confusão para o ser humano é exatamente a nossa dificuldade para nos comunicarmos uns com os outros. Acho que os irmãos vão concordar comigo. Todo mundo aqui já deve ter vivido a experiência de nós tentarmos nos comunicarmos uns com os outros e a comunicação sair truncada. Vocês imaginem o que é nós tentarmos estabelecer uma comunicação quando um está com raiva do outro. Aí você briga. Tem até uma canção popular, viu, gente? De um cantador que eu gosto, né? Você sabe que o pastor Augusto gosta de umas coisas assim. Luciano Rodrigues. Ele, numa das canções, ele escreveu assim, né? A gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer, briga pensando que não vai sofrer. E na canção, como é canção de amor, que é melhor se tudo terminar naquela história toda. Mas veja, é que quando a comunicação é truncada, ela gera sofrimento, ela gera desencontro, ela gera desentendimento, e o resultado, via de regra disso, é caos, é angústia e sofrimento. Diante do caos do mundo primitivo, Deus estabelece um processo comunicativo tão intenso que através da fala divina, o caos todo se organiza e cada coisa passa a ocupar o seu devido lugar. Por isso, irmãos, se os irmãos me permitirem, eu quero fazer uma confissão com os irmãos. Quando eu leio, o irmão Gilton, quando eu leio o primeiro capítulo de Gênesis, vou confessar aos irmãos uma coisa: eu não me preocupo de jeito nenhum se aquele texto que está escrito ali foi escrito há 4.000 anos atrás, ou se foi escrito há 6.000 anos atrás, ou se cada dia da criação vale tanto tempo, ou menos tempo, ou mais tempo. Isso não me preocupa muito, não, irmãos. Mas o que me preocupa no texto é que ele revela a ação comunicativa divina. Os irmãos já viram de coisa curiosa? Quando Deus vai criando cada coisa, cada um dos elementos, é como se Ele estivesse organizando o cosmos inteiro, colocando cada coisa no seu devido lugar. Após os atos criativos divinos, vem aquela frase que eu considero. Eu quero ver os exercícios aqui. Aliás, essa igreja está cheia de música, gente. Eu estou olhando para o Gilmar aqui, tocando, e todo mundo tocando, as crianças cantando. Eu fico lá no vídeo dando glórias a Deus, né? Mas, gente, o que eu estou querendo dizer, na verdade, é o seguinte: como se fosse o coro de um extraordinário, Deus, no primeiro capítulo de Gênesis, manda para a nossa mente e nosso coração essa mensagem. Ele supõe que Moisés fez o registro e viu Deus que era bom. Esse é o coro do canto da criação. E como todo coro, ele vai se repetindo, todo o estribilho, ele vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. Esse canto, como o canto das crianças, é também ação comunicativa. É como Deus quer chegar perto de nós. E uma outra coisa que nós não podemos deixar de pensar, irmãos: como Deus é um ser que se comunica, Ele também nos fez pessoas com uma necessidade enorme de nos comunicarmos uns com os outros. Por isso que quando nós não nos comunicamos, nós sofremos. E o que é curioso disso é que isso já começa na vida intrauterina. Tem umas coisas interessantes sobre isso. Por exemplo, uma criança ali com seus 4 meses de vida intrauterina, se quem está do lado de fora resolve estabelecer algum tipo de contato com essa criança, falar com a barriga da mãe. Eu não sei se as mães que tiveram filhos, vários filhos, já tiveram essa experiência, mas o que é curioso é que a criança lá dentro da barriga da mãe, ela faz algum tipo de movimento. Ela mexe a perninha, ela mexe o bracinho, como se ela estivesse, de alguma forma, tentando estabelecer um elo comunicativo, ainda que ela não tenha acesso ainda ao mundo da linguagem. Isso é super importante. E logo que a criança nasce, a criança não sabe falar, ela não sabe se expressar como nós adultos expressamos. Mas, apesar disso, e por causa disso, que
quem acompanha a vida da criança, a história da criança, acaba se tornando uma espécie assim de mediação entre aquilo que a criança deseja lá no seu mundo, ainda um pouco obscuro, porque ela não sabe se expressar usando a linguagem, e o mundo externo. Aí esse adulto que está ali, via de regra a mãe, ouve a criança, traduz o desejo da criança e atende o desejo da criança. Uma coisa que é muito curiosa, né? Aí o pessoal da área mais que estuda desenvolvimento infantil sabe que no caso do choro da criança, por exemplo, irmãos, o choro da criança, cada um tem um significado. Eu acho que todos os irmãos aqui, especialmente as mães, por experiência própria, sabem disso, né? Então, imagina, tem choro de cólica, tem choro de fome, tem choro de desconforto do bercinho, tem choro de fralda suja, tem choro de falta de sono, tem choro de tudo quanto é jeito. Nós homens temos uma dificuldade de traduzir isso, mas as mulheres com certeza, as mães, depois de algum tempo, elas traduzem bem essa linguagem infantil, e porque são intermediárias, são ecos auxiliares, elas vão lá, compreendem o desejo da criança e atendem o desejo quando necessário. Isso é ação comunicativa. E nós vamos nos comunicando assim pela vida. Quando a comunicação fica ruim, como eu disse antes, a gente sofre. Quando a comunicação é boa, então cria-se elo, comunhão, e a gente começa a caminhar junto. Tem a sensação de que nós estamos um ao lado do outro, enfrentando as lutas da existência, as lutas da vida. Agora, quando a gente comemora o Natal, irmãos, por isso eu usei o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. A ideia é que o nosso Deus é um ser que se inclina. Essa ideia da inclinação do ser divino, ela se traduz em N tentativas divinas de estabelecer contato conosco. E talvez, de todas elas, a mais importante seja o Natal. Afinal de contas, irmãos, o que é o Natal? Senão o Deus que se faz gente, o Deus que se faz homem, e chega bem perto do coração da gente, e vive as histórias que nós vivemos, e vive as nossas angústias, os nossos sofrimentos, e passa a nos entender como nenhum ser que já existiu pudesse fazer. O nosso Deus é assim. Por isso, quando a gente comemora o Natal, é tão importante. O Natal é um convite a que nós estejamos juntos. O Natal é um convite a que nós possamos nos comunicar uns com os outros. O Natal é um convite para que os ruídos comunicativos que a gente ouve aí, aqui e ali, os barulhos da vida, possam diminuir a sua força, a sua potência, para que nós possamos ouvir o outro e sermos ouvidos pelos outros. E aí sim, a partir daí, estabelecemos elos, aquele tipo de elo que não se desfaz mais. Os irmãos sabem, tem um velho hino cantor cristão que diz assim: benditos laços são os do fraterno amor. Essa ideia do hino é bem a ideia do Natal de Jesus Cristo, porque o Cristo que vem, ele vem como uma ação comunicativa divina, a mais sublime de todas, para que nós possamos aprender, através do exemplo dele, a estabelecer laços inquebrantáveis uns com os outros. Isso é muito importante. Eu queria também, pensando nessa ação comunicativa divina, trazer uma história de uma pessoa. Os irmãos sabem que os poetas são bons comunicadores, né? Eu quero trazer um trechinho de uma história que fala sobre isso. Mas, antes de falar um pouco da história, eu ainda queria dizer para os irmãos que temos seres comunicativos, mas às vezes nós usamos a comunicação de forma diversa, ou de forma não adequada. Um dos exemplos disso, tem tipo de comunicação, irmão, que é aquela comunicação que alguns chamam de analógica. Comunicação analógica é assim, é quando eu me comunico com o outro, não através da linguagem. Deus nos deu a capacidade de falar. A respeito disso, os irmãos concordariam com essa interpretação que eu estou dando, viu, irmãos? Os irmãos podem me corrigir se quiserem, e depois podem falar para o pastor Alquimar, chamou a pessoa do pastor Luiz, que ele não falou a coisa certa não. Mas olha aqui, irmãos, que coisa curiosa. A criança vai crescendo, né? Vai aprendendo as primeiras palavras. Quando a criança normalmente chega ali, no seu 18º mês de vida, 19º mês, 2º ano de vida por aí,
ela começa a assimilar a estrutura da nossa língua e começa a usar os vocábulos dentro da métrica da nossa linguagem, né? Sujeito, verbo e predicado. E uma das coisas mais bonitas de se ver é a criança falando, se expressando com toda clareza diante de nós. Aí nesse momento, eu costumo pensar assim: nossa, isso aqui é o verbo divino se fazendo carne e habitando aqui no nosso meio. Aí eu quero a palavra, porque é desejo divino que nós nos comuniquemos pela palavra. Mas a gente comunica também analogicamente pelo gesto. E às vezes isso dá alguma confusão, irmãos. Qual que é o desejo divino para as nossas relações comunicativas, né? No gesto é assim: tem um escritor, já falecido há muitos anos, foi professor da Universidade Federal, um moço de origem francesa, Pierre Vaille. Ele escreveu um livro muito interessante, chamado O Corpo Fala. E nesse livro, ele, através de muitas ilustrações, era tudo feito com desenhos, ele mostrava umas coisas curiosas da comunicação humana. Por exemplo, a gente encontra uma pessoa no meio da rua, um amigo, um irmão, e tem pessoas que cumprimentam esse irmão: bom dia, boa tarde, como vai? É o normal de sempre, né? Mas tem umas curiosidades nesse processo, né? Nós estamos nos comunicando, mas tem pessoas que fazem toda essa ação, mas o parte do seu corpo já está virado para um outro lado. Então, bom dia, irmão, mas eu já estou voltado para o outro lado. Aí eu costumo dizer: estou falando uma coisa com a minha boca, mas o meu corpo está dizendo outra. Eu estou dizendo que eu tenho muito prazer em ver o meu irmão, mas o meu corpo, que já está posicionado para como quem gostaria de andar para fora, sair daquele encontro, está dizendo uma coisa diferente. Por isso que um grande psicólogo chamado Jacob Moreno, ele dizia: a tua boca fala uma coisa, mas os teus olhos me dizem outra. A comunicação de Cristo no Natal não é assim, irmãos. A comunicação de Cristo no Natal é uma comunicação que foi elaborada no plano divino para que nós nos sintamos perto uns dos outros. Por isso, a nossa aproximação de Deus em Cristo, especialmente no Natal, é esse convite para todo mundo estar junto, próximo, podendo interagir um com o outro. Mas às vezes é exatamente no tempo do Natal em algumas famílias que esse processo não acontece como deveria. Às vezes, para cumprir um rito, para cumprir uma obrigação, nós nos encontramos, mas o coração está tão amargurado. A gente diz que ama, mas está com vontade de dar um chute na canela. A gente diz que tem prazer de estar junto, mas a vontade é sumir daquele lugar. Em alguns casos é assim. Agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos: quando o Natal é Natal de verdade, quando é o Cristo para as nossas vidas nesse processo comunicativo, o estar junto passa a ter um sentido extraordinário. É um prazer imenso. Estar junto gera boas memórias. Esse microfone está. Esse estar junto gera boas memórias, bons sentimentos, gera saudade, irmãos. Por isso que faz parte da nossa história, da nossa vida, essas memórias belíssimas daqueles tempos juntos uns com os outros, nos nossos natais. Os nossos natais comemorados ao longo do tempo. Depois disso tudo, irmãos, compreendendo que o que Deus deseja é que a nossa comunicação uns com os outros seja a melhor possível, eu queria compartilhar com os irmãos uma história. No século XV, havia um problema muito sério que envolvia os marinheiros portugueses que tinham um desejo imenso de conhecer o mar. E aí tem uma coisa curiosa: eles queriam navegar pelo Atlântico para chegar a novas terras. Mas para navegarem para o Atlântico, eles, quando desciam pela costa da África, eles tinham que passar por um certo lugar, que era chamado Cabo do Bojador, que era um pedaço de terra que entrava pelo mar adentro, o cabo, né, um promontório, e naquele lugar as águas eram mais rasas. Os navios que não passavam ali, encalhavam na areia, ou então afundavam, e era uma tristeza só, e ninguém conseguia vencer aquele obstáculo. Isso foi acontecendo ao longo dos anos, naqueles tempos primitivos. Até que, no século XIV, no século XV, mas especialmente no ano de 1454, um marinheiro chamado Gil Eranes teve essa coragem extrema de contornar aquele cabo
E com a arte de navegar que ele conhecia, ele conseguiu vencer aquele obstáculo e abriu o caminho para as conquistas marítimas. E aquele mar que antes era o mar da distância, isso é interessante pensar nessas coisas. O mar pode ser aquela quantidade absurda de água que separa os continentes, mas se for navegável, ele pode ser uma ponte para que nós conheçamos novas terras e novos céus, novas pessoas, novas gentes, novas possibilidades de vida, novas possibilidades de existência. Graças a esse grande marinheiro, esse grande navegador, abriu-se a possibilidade de transformar o Atlântico naqueles tempos antigos, imagina, século XV, em ponto de aproximação e não ponto de distanciamento. Eu quero dizer aos irmãos todos que assim é a ação de Cristo na nossa vida. Se nós pensarmos nós com relação ao Deus Pai Todo-Poderoso, Deus é santo e nós, cada um aqui, convivendo com as suas dificuldades. A distância é muito grande, mas o que Cristo faz? Ele vem até nós, assume a nossa história, assume o nosso corpo, a nossa carne, o nosso sangue, assume as nossas angústias, as nossas dores e nos ajuda a superar tudo isso e nos trazer mais perto de Deus. Não há tantas noivas ficaram por casar para que fosse nosso ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quiser passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas é nele que espelhou o céu. Logo que nós começamos o culto agora pela manhã, foi cantado um cântico dos meus tempos de juventude, viu, gente? Aquele cântico nas estrelas, era mesmo dois porquês, não era, gente? Esse dois porquês era um cântico demais, dos meus tempos de jovem. Mas ele continua falando o coração e a alma da gente, né? Nas estrelas veja a sua mão. E quando nós cantamos o cântico, eu pensei, opa, que coisa boa. Porque eu tinha pensado em usar esse poema do poeta, porque com a sensibilidade que Deus dá aos poetas, ele conseguiu descrever o sentimento, que é o sentimento nosso, o sentimento humano. Irmãos, quando nós não nos comunicamos, podemos até usar essa expressão, quando nós não vivemos a sua plenitude, o Natal de Jesus Cristo, sabe o que acontece? O que acontece é que nós estamos navegando numa noite escura, sabe? Noite de tempestade, e dá medo, dá uma angústia. Eu quero dizer aos irmãos que a vida é um pouco assim. Tem hora que a escuridão é tão grande, Um outro poeta que eu gosto muito dele, o Mário Quintana, ele disse assim, numa frasezinha maravilhosa: a noite acende as estrelas porque tem medo da escuridão. Mas que palavra maravilhosa! Imagina, se a noite tem medo da escuridão e tem que acender estrelas, imagina nós, nas nossas angústias cotidianas. Mas vamos dizer uma coisa, meus irmãos: o Natal de Jesus Cristo é para nós ligar o interruptor e acendermos as estrelas. E na palavra do poeta, a palavra do poeta é assim, ó: Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, as situações difíceis da vida que a gente enfrenta. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas é nele que espelhou o céu. Aqueles pescadores que são obrigados às vezes, pela própria ação que eles são habituados a fazer, apagarem os seus barquinhos, irem para os rios e navegarem nas madrugadas da vida, às vezes eles dão uma olhadinha para as águas do rio ou para as águas do mar e percebem uma cena que só mesmo pode ter sido imaginada pelo Criador de todas as coisas, que é a água do mar refletir as estrelas do céu. Então nessa hora a sensação que você tem é que você está navegando sobre um rio ou sobre um mar de estrelas. Eu quero dizer aos irmãos que quando nós cantamos o Cântico das Estrelas, essa imagem é que vem à minha mente. Ainda mais quando esse é o canto das crianças. E eu acho que essa seria uma boa mensagem de Natal para a vida de cada um de nós. A nossa vida é cheia de momentos de alegria e de lágrimas, não é assim, irmãos? Tem dias de sol brilhando, mas tem dias de tempestade, de tempos cinzentos, de angústias que nós experimentamos pela vida fora. E nessas horas assim, é sempre bom dar uma olhadinha para o céu e ver o céu estrelado. Ou então, para quem navega pelos mares da vida, olhar de quando em quando para as águas do mar, nas madrugadas da existência, e perceber, e por isso dar muitas glórias a Deus, que nós estamos navegando sobre o mar de estrelas. Então, irmãos,
Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Que como as crianças fizeram no finalzinho desse momento tão especial de cânticos, ao desejarem um Feliz Natal, que nós experimentemos esse Natal que foi certamente imaginado, sonhado, pensado por um Deus, não exatamente a festa como nós fazemos, mas um Natal que celebra o Cristo que nasce nos nossos corações. Então seria extraordinário se o Cristo de Deus pudesse de fato nascer nos nossos corações. Porque se isso acontecer, irmãos, nós estaremos celebrando em nós o ato mais sublime de comunicação divina. E se esse ato divino se inaugura dentro de mim, então nessa hora, irmãos, eu me disponho de maneira muito mais livre, muito mais franca, muito mais feliz, a manter ponto de contato com quem está do meu lado. Aí, maridos e mulheres, mesmo depois de 40, 50 anos de convivência, numa hora como essa, é bem provável que nós podemos olhar um para o outro e agradecer a Deus, reconhecendo as bênçãos de um tempo que passou e dos tempos que virão. Assim. Vamos reconhecer o valor de um e o valor do outro. Os laços vão se fortalecer. E a vida, irmãos, vai se tornar uma vida melhor de se viver. Porque sozinho, caminhando pela vida, irmãos, fica muito difícil. Deus nos fez seres comunicativos. Ele nos convidou a estabelecermos pontos de contato. Por isso, Jesus é verbo, é palavra, é Deus se aproximando de nós, querendo mudar a nossa mente, mudar o nosso coração, mudar a nossa vida. No final de tudo, sabe, irmãos, é a gente poder, como é o tempo do Natal, né? A gente dá uma respirada bem funda, Natal é muita memória, muita saudade, a gente lembrar das coisas boas que vivemos. E eu gosto da minha língua para não terminar com aquele velho, né, irmãos? Aquela poesia tão bela que toca o coração da gente, né? Nessa hora, irmãos, contar as bênçãos. Conta as bênçãos. Conta assim. Recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez. E has de ver surpreso o quanto Deus já fez. Isso é comunicação. O nosso Deus é o Deus da comunicação. É verbo, é palavra. Queira Deus que nós nos apropriemos dessa possibilidade de existir, porque aí certamente nós seremos muito mais felizes. Que Deus possa abençoar os irmãos. Muito obrigado por essa oportunidade. Estou aqui matando saudade, olhando no rosto de tanta gente aqui, me reconhecendo de novo e ficando mais feliz. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Agradecemos a Deus por esta mensagem. Vamos entoar o hino 318. Convido os irmãos a ficarem de pé. Sob a regência da irmã Regina. Nós vamos cantar Que Alegria Isso. E eu acho que deu para perceber aqui as crianças em comum, a alegria que elas têm de cantar. Então vamos imitar isso também, né, das crianças, cantar com alegria. Com alegria, que alegria é crer em Cristo. Que alegria
Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças por estarmos aqui na tua casa de oração, de louvor, buscando a tua face, Senhor. Queremos te agradecer por essa igreja, pelo ministério que tem desenvolvido ao longo dos anos. Queremos te agradecer pelo pastor Roquimar, pela família do pastor. Queremos te agradecer, Senhor, pela liderança dessa igreja. E especialmente, Senhor, num dia em que nós falamos a respeito do Natal de Jesus Cristo, que nós possamos escrever nos nossos corações aquilo que nós entendemos é o desejo teu, Senhor. O desejo de estar, na medida que o tempo passa, fortalecendo os nossos laços, nos sentindo mais próximos uns dos outros, construindo uma história que reflete o teu desejo para a vida de cada um de nós, Senhor. Fica conosco mais uma vez, abençoe essa igreja em cada momento da sua história e que daqui saiam sementes maravilhosas, mensagens que toquem o coração das pessoas, de tal maneira que muita gente, através do ministério dessa igreja, possa chegar ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E é em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém e amém.